Graça e paz, amados irmãos. Hoje mais um Salmodiai no livro de Salmos 126. E diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então todas as nações diziam: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 está dentro de um contexto muito especial. Quando ouvimos essa história, nós podemos lembrar a nossa memória que os remanescentes que vinham, o remanescente de Judá, que voltava do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos de exílio, estavam alegres, felizes, porque eles estavam experimentando a graça de ter o retorno à terra prometida. Sim, eles experimentavam aqui o cuidado que Deus estava sobre a vida deles. Eles enchiam seu coração e sabiam que todas as nações ao seu redor estavam vendo os grandes feitos que Deus tinha feito pela vida deles. Eles poderiam louvar e as nações ao redor reconhecer quem é o verdadeiro Deus. O Deus que tirou eles de 70 anos de cativeiro da Babilônia, agora sob o domínio do Império Persa, eles poderiam voltar à sua terra, reconstruir Jerusalém. Mas havia um grande desafio. Não era só a alegria. Eles sabiam que viria um momento de muito esforço. E por isso o salmista continua dizendo: os verbos aqui apresentados nesse salmo, a partir do verso 5 e 6, são verbos de ação. Verbos que faziam eles refletir a respeito da grande luta que eles iriam passar, mas também, da mesma forma que depois de 70 anos Deus os abençoou, da mesma forma abençoaria depois desse período tão conturbado na vida deles. O primeiro verbo é andando. Muitas vezes a nossa tendência em momentos de dificuldades, em momentos de depressão, em momentos que as coisas não acontecem conforme nós desejamos, é ficarmos estagnados, amuados, quietos em um só canto. Mas o salmista convida e diz: enquanto vocês andam, vocês também devem andar, seguir firmes nos propósitos do Senhor. Mas isso não vai evitar de vocês de sentir dor, sentir choro. Imagina só, meus irmãos, eles voltando para a terra de Canaã, eles voltando para a região de Jerusalém, vendo o templo destruído, vendo a cidade sem muros, vendo as pessoas dispersas, os samaritanos, os ex-habitantes do reino de Israel, adorando outros deuses, vivendo longe do Senhor, a terra ocupada por inimigos, aquilo gerava neles um desespero, geravam deles uma vontade de chorar, mas eles não poderiam parar. Mesmo chorando, eles deveriam continuar andando. E, principalmente, eles deveriam permanecer firmes no Senhor, semeando naquela terra árida, naquela terra seca, mas com a esperança, com o desejo de saber de que em breve o Senhor traria frutos sobre a vida daquele povo. E então continuam verbos das consequências que gerariam se eles andassem, se eles chorassem, se eles semeassem. Então, qual seria o resultado na vida deles? Eles poderiam voltar a receber a graça de Deus. Voltar de qualquer jeito? Não. Voltar cantando, louvando e glorificando o nome do Senhor. E voltar com as mãos vazias? Jamais. Voltar com as mãos cheias, carregando os feixes, abarrotados com os frutos que o Senhor viria a trazer sobre a vida deles. A semeadura requer ações. Muitas vezes nós reclamamos porque determinadas coisas não acontecem em nossas vidas. Mas o princípio da semeadura é um princípio que está abarrotado de versículos dos textos da palavra do Senhor que nos ensinam. Se semeamos coisas boas, são coisas boas que nós vamos colher.
Lá no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus nos convida, nos lembra a dizer que a árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Nós devemos produzir bons frutos. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que os frutos da carne trazem a morte, mas os frutos do Espírito são produzidos para a eternidade, para a vida eterna. O princípio da semeadura, ela é um princípio muito forte dentro da igreja. E nós podemos também ver isso em todas as áreas da nossa vida. Se semeamos uma boa alimentação e exercícios físicos, nós teremos uma vida saudável. Se semeamos estudos e bons livros, teremos uma boa educação. Se semeamos um ambiente de harmonia na nossa casa, teremos uma boa família. Se semeamos no trabalho com dedicação, teremos promoções e crescimento profissional. E se semeamos em nossa vida uma vida de devoção, de busca do Senhor, teremos uma vida espiritual que trará frutos em todas as demais partes da nossa vida. Semeadura é muito importante. E então, a palavra de Deus nos fala que esse processo é excepcional. Primeiro, precisamos escolher quais são as sementes. Será que são sementes da carne ou sementes do Espírito? São coisas boas como longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, amor, né? E domínio próprio, ou coisas como imoralidade, idolatria, vícios, né? Inveja, orgulho, coisas que realmente produzirão coisas danosas em nossas vidas. Depois de escolhermos bons as sementes, devemos escolher os terrenos, que sejamos realmente terrenos bons, não corações duros, não corações batidos como naquela terra aquela terra da parábola do semeador, uma terra batida, onde a semente caía e não havia como entrar. Então vinha os pássaros e tomavam e comiam daquela semente. Também devemos ter não um coração espinhoso, que cheio de amarguras e de sofrimentos que vão sufocar todo aquilo que nós aprendemos em nosso coração, ou até mesmo ter um coração cheio de pedras que vão abafar e que vão prender e fazer com que o nosso coração seja uma terra árida, uma terra seca e que não permita que a mensagem do evangelho venha fluir. Mas, por fim, sejamos uma terra fofa, uma terra que seja tratável e pronta para receber a mensagem do Senhor. Mas precisamos preparar muitas vezes o terreno. Esse terreno deve ser arado, esse terreno deve ser retirado os espinhos, as pedras, preparando um ambiente adequado para receber a mensagem. E a plantação, então, será o fim, o objetivo final de uma vida que realmente busca fazer a vontade do Senhor. Esses remanescentes sabiam que seriam momentos de dureza, que seriam momentos difíceis, enfrentando inimigos, carregando pedra, construindo com uma pá de pedreiro numa mão, a outra uma espada, olhando para todos os lados. Mas no final, eles receberiam uma recompensa. O cuidado da plantação era necessário para que depois eles pudessem colher dos seus frutos. Segundo lugar, a semeadura em tempos difíceis. Era essencial, como nos tempos de hoje, compreendemos que quanto mais dificuldades nós passamos, mais nós nos colocamos diante de Deus, orando, chorando, clamando e reconhecendo que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Certo escritor disse: se você pode explicar alguma coisa, então isso não vem do Senhor. Quando nós colocamos a vontade do Senhor sobre a nossa vontade, quando nós nos submetemos e quando nós nos cremos no Senhor, Ele é capaz de fazer coisas que nem a nossa imaginação pode compreender. Deus fará maravilhas em nosso coração. Em Eclesiastes 11:46, ensina que semeamos em tempo e fora de tempo. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá.
Talvez em alguns momentos agora que estamos passando em meio à pandemia, nós pensamos, poxa vida, é um tempo perdido, as pessoas não podem ir para a igreja, nós não podemos ter contato pessoal, mas Deus está nos dando oportunidade, através das redes sociais, através das mídias, das tecnologias, de semear na vida das pessoas. E nós não vamos esperar que esse vírus passe, nós não vamos esperar que a economia resolva, mas nós devemos acreditar que no momento oportuno, Deus vai mandar a sua chuva. Talvez aqueles homens que, ao ouvirem esse salmo, pensavam que a chuva caía lá longe, nas montanhas, lá longe no Negueb. Mas mesmo ele vendo a chuva caindo lá longe, ele sabia que no momento certo, as águas represadas nos montes, elas iam transbordar, e então viriam as correntes, e essas correntes trariam chuva que regavam toda o Negueb, trazendo prosperidade, trazendo crescimento e os frutos desejáveis por toda aquela nação. Em terceiro lugar, a semeadura resulta em colheitas. Quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós sabemos que no momento certo, como os evangelhos descrevem, que nunca deixemos de fazer o bem, porque no momento certo, isso virá a trazer frutos sobre as nossas vidas. Não desanimemos, irmãos, não desistimos, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos nos lábios, com cânticos de louvor ao Senhor, carregando os feixes, que nós possamos jamais desistir, mas confiar no que Deus tem nos proposto a fazer. O que você semeou hoje? Será que você tem semeado mensagens de amor, de esperança? Ou será que você está sendo contaminado pela atmosfera de pessoas reclamando, política e outras coisas do governo, e tem semeado desânimo? Ou você tem semeado palavras de esperança? O que você tem colhido nesses momentos de tanta dificuldade, de isolamento? O que será que Deus tem dado para você, para te animar, para te fazer ficar feliz, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo que lágrimas caiam no seu rosto por problemas financeiros, por momentos difíceis na família, por luto, você sabe que no momento certo Deus trará frutos e os seus feixes serão cheios e você virá a se encher de alegria diante do Senhor. O que você deseja que Deus plante em tua vida hoje? Qual é o desejo? Uma das figuras que são consideradas como símbolos do Paraná é a floresta de acárias. As acárias são pinheiros enormes e eles crescem e são gigantescos, mas Deus utiliza de um animal muito pequeno, para fazer a vontade dele. A acácia é grande, é enorme, ela consegue ir praticamente até os céus, mas Deus utiliza de uma árvore de 50 metros, com um tronco que às vezes pode ter até 3 metros de diâmetro. Mas essa árvore, ela é utilizada, ela é a partir de uma semeadura de um animal pequeno, de um animal tão, tão pequenininho, mas que Deus utiliza a sua vida. Você sabe como é que as acárias se espalharam por toda a região sul do nosso país? Deus utilizou um animal, e Deus utilizou as galhas azuis. Diz as lendas do Paraná que existia uma gralha que era parda, e essa gralha vivia dizendo a Deus: Deus, me dê a oportunidade de fazer algo gigante, me dê a oportunidade de fazer algo que me faça ser diferente das outras aves. Então Deus deu para ele um peão. Aquela árvore não entendeu o que Deus tinha dado para ela. E diz na lenda, então, que essa árvore pegou esse peão e começou a pensar assim: Deus não está querendo fazer nada comigo, então eu vou comer. E ela começou, então, a picar aquela gralha, aquele peão, mas a gralha, então, quando foi picando ela que meio que desistiu, pensou: isso não vai dar nada, eu já estou satisfeito, e então ela enterrou o peão. E ela falou assim: vou deixar essa parte do peão lá. Mas a parte mais gorda do peão era justamente onde tinha o broto.
E ela saiu e pensou, um dia eu volto, mas ela se esqueceu daquele peão. E quando ela voltou, aquele peão tinha se transformado num grande pinheiro de aracárias. Deus utilizou a vida de uma pequena árvore, de ave, uma pequena gralha. E diz a lenda que depois que essas árvores cresceram e foram até os céus, Deus fez com que aquela gralha que era parda se transformar numa gralha azul. Sabemos que é uma lenda, mas que nos faz pensar que Deus também quer utilizar a nossa vida, se nós realmente plantarmos da forma correta e nós não desistimos, não desanimarmos, mesmo chorando, semearmos, Deus vai trazer sementes eternas em nosso coração, crescer e desenvolver em sua salvação e frutificar para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa trazer sobre as nossas vidas realmente um desejo de servir a Ele. E nós vamos voltar com feixes, com alegria, com júbilos, com louvor ao Senhor, como os remanescentes dali de Judá, que voltavam da Babilônia. Eles estavam sorridentes, felizes, glorificando o nome do Senhor. Mas Deus ainda traria muito mais alegria para que aqueles que plantassem e semeassem, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, acreditassem no poder e na ação de nosso Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor venha falar sobre os nossos corações e nos dá, ó Deus, ânimo e desejo de semear a tua mensagem a todos os lugares, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo com os nossos olhos cheios de lágrimas, possamos, ó Deus, declarar os grandes feitos ao Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer as torrentes do Negueb para refrescar a nossa alma e que todas as nações, que todas as pessoas ao nosso redor vejam os seus grandes feitos e glorifiquem o seu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que a graça e a paz estejam sobre todos nós. Amém.